Fala galera, tudo certinho? Eu sou Arthur Felipe Lima. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma questão que caiu na prova do Enem, prova que aconteceu no domingo dia 3 de novembro, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, e dentro da área de linguagens lá sempre caem algumas questões de educação física. E aí esse ano caiu uma questão bem legal. Eu gostei muito dessa questão porque ela versa sobre várias temáticas que são muito pertinentes para a educação física, para quem está no âmbito escolar, para quem está no meio escolar, que a gente vive isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A questão traz como eixo central o conteúdo lutas, mas traz muito mais do que isso. Lá nessa questão versa muito sobre a questão de gênero e sexualidade, traz a questão da esportivização, traz a questão também da educação física enquanto um conteúdo que sofre muitas influências da mídia, mas também da cultura e da tradição que a gente vive aqui no nosso país, né? Então, em cima disso é que eu venho discutir um pouquinho com vocês sobre essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, a questão que a gente está se referindo é a questão que traz sobre o conteúdo lutas, né? E é uma questão muito legal, traz a masculinização do conteúdo lutas, mas é muito mais do que isso, né? Como eu falei, versa sobre a questão não só de gênero e sexualidade relacionada ao conteúdo lutas, mas à educação física como um todo, né? Eu acho que essa questão ela precisa ser discutida e refletida. Eu acho que tratar as lutas como não sendo atrativo para o público feminino nas aulas de educação física, eu acho que é algo que vai muito mais além do que somente o conteúdo lutas, infelizmente, tá? No meu ponto de vista, eu acho que está muito mais ligado a uma questão cultural, tradicional nossa. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vive uma cultura, infelizmente, muito machista, né? E nesse sentido, os nossos alunos, as crianças e os jovens, os meninos, eles têm muito mais incentivo à prática, eles têm muito mais acervo motor devido às possibilidades de prática. O seu acervo motor ele é muito mais enriquecido diante das possibilidades que eles têm de praticar isso, tá? Em contrapartida, em relação às meninas, ao público feminino. E muitas vezes isso é uma questão, né, do ambiente, da família, é uma questão cultural, né, que as meninas elas não podem porque elas vão se machucar, elas não devem fazer tal coisa por conta disso, daquilo. E isso acaba tolhindo, né, as meninas de praticarem, seja lutas ou isso acontece com os esportes, né? De uma maneira geral, com o movimento corporal, com as práticas corporais, os meninos eles acabam tendo mais movimento, né? Eles fatalmente eles acabam tendo mais possibilidade de prática e assim tendo um acervo motor maior. Em relação às lutas, tem a questão sim da masculinização, né? Inclusive, se eu fosse responder essa questão, eu responderia aqui nessa prova a letra B, né, que traz a masculinização da modalidade das lutas, mas é como eu disse, eu acho que vai muito mais do que apenas isso, uma questão de gênero e né, eu acho que é muito mais uma questão cultural, tá? E aí no texto base da questão traz sobre o aumento, né, da mídia em cima das mulheres que lutam, mas também das mulheres que praticam outros esportes. E aqui eu vou tratar luta, ginástica, dança de uma maneira muito maior, né, dentro desse processo de esportivização, tá? Então, dentro dessas práticas corporais, as mulheres, sim, e isso é uma coisa legal, isso é uma coisa legítima e muito importante, elas vão ganhando cada vez mais espaço, tá? Em relação especificamente à educação física, tá? Que é onde ali está toda a criançada e é um componente curricular muito importante para essa vivência, né, das práticas corporais.
ainda não num viés de esportivização, mas num viés de movimento corporal, de uma prática corporal sadia, prazerosa e que vai trazer ganhos e benefícios muito importantes para as meninas e os meninos, os estudantes de uma maneira geral, para o seu futuro. E aí nessa questão, eu acho que isso é que tem que ficar muito bem refletido e discutido. A questão do ambiente, a questão cultural, que vai fazer com que as meninas acabem tendo menos possibilidade de prática do que os meninos. Isso acontece também com as lutas, e aí as lutas sofrem não só essa questão de gênero, mas também sofrem muito com a questão de, por exemplo, a relação que a luta tem com a violência, né? E que não é verdadeiro, tá? Mas aí existe essa visão reducionista, essa visão errônea de que ao tratar, ao tematizar o conteúdo lutas numa aula de educação física, você vai estar aumentando a agressividade, a violência dos alunos no âmbito escolar, o que não é uma verdade. A mesma coisa acontece com as meninas, tá? Que as meninas não podem vivenciar o conteúdo lutas porque é algo masculino, porque, pô, isso é uma visão muito machista e que a gente tem que combater. E uma questão como essa, no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Tratando sobre esse tema, já é um passo bem importante, então fica aí essa reflexão pra gente, beleza? Valeu, galera, abraço, até a próxima.